Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem estar em um tribunal, acusados de um crime que você não apenas admite ter cometido, mas do qual se orgulha profundamente. As autoridades mais poderosas da terra estão diante de você, furiosas, exigindo que você se retrate, que negue suas ações, que abandone sua causa. Suas vidas literalmente dependem da resposta que darão. O que fariam? Esta é exatamente a situação em que os apóstolos se encontram na nossa primeira leitura de hoje. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Estas palavras, pronunciadas por Pedro e os apóstolos diante do Sinédrio, ecoam através dos séculos como um grito de guerra espiritual, um manifesto de fidelidade radical a Deus acima de qualquer autoridade terrena. Que coragem extraordinária! Que convicção inabalável! Coloquem-se por um momento no lugar desses homens. Não eram eruditos treinados nas melhores escolas rabínicas. Não eram figuras poderosas com exércitos à sua disposição. Eram pescadores, coletores de impostos, homens comuns que, apenas algumas semanas antes, haviam fugido aterrorizados quando seu mestre foi preso. E agora, aqui estão eles, enfrentando as mesmas autoridades que condenaram Jesus à morte, declarando sem hesitação: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que transformou estes homens temerosos em testemunhas tão destemidas? A resposta está em uma única palavra: Pentecostes. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles como línguas de fogo agora ardia em seus corações, consumindo o medo e acendendo a chama da verdade que não poderia ser apagada. E qual é esta verdade pela qual estavam dispostos a morrer? Pedro a proclama sem rodeios: O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus o exaltou com sua mão direita, fazendo-o chefe e salvador, para dar a Israel a conversão e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, assim como o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Este não é apenas um testemunho histórico, é uma declaração explosiva que vira o mundo de cabeça para baixo. Os líderes religiosos pensavam ter encerrado a questão de Jesus com a crucificação. Mas a ressurreição transformou a derrota aparente em vitória definitiva. O homem que eles rejeitaram, Deus exaltou.
A pedra que os construtores desprezaram tornou-se a pedra angular. Não é de admirar que, ao ouvir isso, eles ficassem furiosos e queriam matá-los. A verdade tem esse efeito. Ela conforta os aflitos e aflige os confortáveis. Ela expõe as trevas e desafia o status quo. A verdade não é apenas um conceito abstrato. É uma força transformadora que exige uma resposta. E isso nos leva diretamente ao nosso Evangelho, onde João Batista oferece um testemunho poderoso sobre Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. João compreendeu algo que muitos de nós lutamos para aceitar, que Jesus não é apenas mais um mestre religioso, não apenas mais um profeta, mas o próprio Deus encarnado, vindo do céu para nos revelar verdades que transcendem nossa compreensão terrena. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Que paradoxo doloroso! O único que realmente conhece o Pai, que veio diretamente de sua presença, enfrenta rejeição e descrença. É como se um explorador voltasse de uma terra distante com tesouros inimagináveis, apenas para ser ignorado por aqueles que nunca saíram de casa. Por que esta resistência à verdade? Porque, como diz João, ninguém aceita seu testemunho? A resposta está em nossa natureza humana caída. A verdade divina é frequentemente inconveniente. Ela desafia nossas suposições, questiona nossas prioridades, expõe nossas falhas. Como os membros do Sinédrio, muitas vezes preferimos silenciar a verdade a permitir que ela nos transforme. Mas João continua: quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Cada vez que abrimos nosso coração à verdade de Cristo, estamos essencialmente declarando: Deus é fiel. Suas promessas são confiáveis. Sua palavra é verdadeira. É um ato de fé que afirma não apenas a verdade intelectual do Evangelho, mas a confiabilidade do próprio Deus. E qual é o resultado de aceitar este testemunho? João nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é apenas uma promessa para depois da morte, mas uma realidade presente. A vida eterna começa no momento em que recebemos Cristo, em que permitimos que sua verdade transforme nossa existência. Por outro lado, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Estas são palavras duras para nossos ouvidos modernos, acostumados a uma espiritualidade sem custos e sem consequências. Mas a verdade, por sua própria natureza, é exclusiva. Aceitar uma verdade significa rejeitar sua negação. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então não há outro caminho para o Pai senão através dele. O que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos aplicar estas verdades poderosas em nossas vidas cotidianas? Primeiro, somos chamados a reconhecer a supremacia de Cristo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Em um mundo cheio de vozes concorrentes, de filosofias contraditórias, de verdades relativas, Jesus permanece como a verdade absoluta. Suas palavras não são apenas opiniões, são revelações do próprio Deus. Segundo, somos chamados a aceitar seu testemunho completamente. Não podemos escolher as partes do Evangelho que nos agradam e rejeitar as que nos desafiam. Jesus não nos oferece um buffet espiritual do qual podemos selecionar o que nos apetece. Ele nos oferece um banquete completo de verdade divina que devemos aceitar integralmente. Terceiro, somos chamados a obedecer a Deus acima de qualquer autoridade humana. Como Pedro e os apóstolos, vivemos em um mundo onde frequentemente enfrentamos pressões para comprometer nossa fé, para diluir a verdade, para ficar em silêncio quando deveríamos falar. Mas a fidelidade a Cristo exige coragem para defender a verdade, mesmo quando isso tem um custo. E qual é este custo? Para os apóstolos, eventualmente foi o martírio. A maioria deles deu sua vida pela verdade que proclamavam. Para nós, o custo pode ser diferente, mas não menos real. Pode ser a perda de uma oportunidade de emprego por não comprometer princípios éticos. Pode ser o ridículo ou ostracismo social por defender valores cristãos impopulares. Pode ser a tensão familiar por colocar Cristo acima de tudo e de todos. Mas lembrem-se,
Os apóstolos enfrentaram o sinédrio não com arrogância ou belicosidade, mas com uma convicção tranquila nascida do encontro com o Cristo ressuscitado. Seu testemunho não era de ódio ou julgamento, mas de um amor tão grande que não poderia ser silenciado nem pela ameaça de morte. Este é o tipo de testemunho que nosso mundo desesperadamente precisa hoje. Não de cristãos furiosos que atacam a cultura, mas de discípulos apaixonados que amam tão profundamente e creem tão firmemente que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Imaginem o impacto que teríamos se cada um de nós vivesse com a mesma convicção que Pedro e os apóstolos. Se cada um de nós declarasse, através de nossas palavras e ações, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Se cada um de nós aceitasse tão completamente o testemunho de Cristo que nos tornássemos nós mesmos testemunhas vivas de sua verdade transformadora, nossos locais de trabalho seriam transformados. Nossas famílias seriam revitalizadas. Nossas comunidades seriam renovadas. E assim como os primeiros cristãos viraram o mundo de cabeça para baixo com seu testemunho corajoso, poderíamos ver um avivamento de fé autêntica em nossos dias. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos confrontados com a mesma escolha que os apóstolos enfrentaram: silenciar a verdade para proteger nosso conforto e segurança, ou proclamá-la corajosamente, independentemente das consequências. Qual será a nossa resposta? Seremos como Sinédrio, agarrando-nos desesperadamente ao poder e prestígio, furiosos quando nossa autoridade é desafiada? Ou seremos como Pedro e os apóstolos, tão cheios do Espírito Santo, tão convencidos da ressurreição de Jesus, que não podemos deixar de falar? A escolha é nossa. Mas lembrem-se das palavras finais de nosso Evangelho hoje: quem crê no Filho tem a vida eterna. Esta é a promessa para aqueles que aceitam o testemunho de Cristo, que submetem suas vidas à sua verdade, que escolhem a fidelidade a Deus acima de tudo. Que o mesmo Espírito Santo que transformou pescadores amedrontados em apóstolos destemidos nos encha de coragem e convicção. Que possamos ser testemunhas fiéis da verdade em um mundo de mentiras, portadores de vida em uma cultura de morte, reflexos da luz de Cristo em meio às trevas. E que, como os apóstolos, possamos um dia ouvir as palavras que todo discípulo fiel anseia escutar: muito bem, servo bom e fiel. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.